tudo certo? Estamos chegando aí para mais um vídeo aqui no canal Links Esportes com sugestões de apostas para esse sábado, dia 8 de junho de 2024. E eu separei alguns jogos para vocês aqui. Vamos sempre utilizar o BetMines, um aplicativo que nos dá bastante oportunidades de apostas e entradas, tá, pessoal? Então lá, vamos aí, campeonato agora aí do Japão, né, campeonato japonês. Tem o jogo aí do primeiro colocado, que é o Shimizu Pulse, contra o 10º colocado, que é o Fujeda Mief. Vamos ver as previsões para esse jogo, pessoal, vamos lá. Junto com o aplicativo aqui, 69% indica a vitória seca do Shimizu Pulse e 88% chance dupla, certo? Vamos ver o que fala em gols. 58% mais de 2,5 gols, 64% menos de 3,5 gols. Na estatística geral do gol aqui, mais de meio gol, over, quase 100%, pessoal. Sempre sai gol nesse jogo, tá? Mais de 1,5, 80% pro lado do Shimizu, 70% pro lado do Fujeda, né? Vamos ver os últimos jogos aqui. Os últimos 5 jogos do Shimizu saiu mais de 1,5 gols em 5 de 5, pessoal. Vamos lá. Nos jogos do Fujeda, mais de 1,5 gols, 3 de 5. Então, uma entrada interessante que a gente pode dar aqui é dupla chance para o Shimizu e mais de 1,5 gols nesse confronto. Podemos também completar o bilhete com mais um jogo para dar uma odd mais de 1,34. E agora vamos aqui ver um jogo da primeira divisão da China, que é o Yunnan Yukon contra o Shijiazhuang Kung Fu, pessoal. É o jogo do primeiro contra o 5º colocado. E o que a gente pode fazer nesse jogo para complementar nosso bilhete? Tava olhando aqui, ó. Estatísticas, vamos lá. Mais de meio gol aí, 90%. Mais de 1,5 gols, 80%. Se nós pegarmos os últimos 5 jogos do Yunnan Yukon, deu mais de 1,5 gols, 4 de 5, tá, pessoal? Vamos ver aqui o outro time aqui, que é o Shijiazhuang Kung Fu, né? Deu mais de 1,5 gols, 5 de 5. Então, a gente pode complementar nosso bilhete com certeza para esse jogo mais de 1,5 gols. E esse é o bilhetinho da Betano, como ficaria uma odd de 1,77 para esses dois jogos, tá, pessoal? Vamos lá para o nosso segundo bilhete, vamos tentar montar aí o que a gente vai buscar agora lá no campeonato da Suécia, o jogo do Falkenberg contra o Rosengard, né? Acho que é assim que se fala, né? O Falkenberg é o primeiro colocado e o Rosengard é o 5º colocado. O que a gente busca nesse jogo? Vamos ver as previsões aí. As previsões indicam 64% vitória do Falkenberg e dupla chance 85%. Quando a gente fala em gols, né, vamos lá, mais de meio gol 100% de possibilidade, mais de 1,5 gols 90% de possibilidade. Vamos pegar aí os últimos 5 jogos do time do Falkenberg, mais de 1,5 gols, 4 de 5, pessoal. Vamos lá então. E o Rosengard, mais de 1,5 gols, 5 de 5. O que nós poderíamos arriscar nesse jogo? Mais de 1,5 gols, sem sombra de dúvidas. Pessoal, seguindo na Suécia, agora a gente vai ver um jogo aqui do 2º colocado contra o Lanterninha, tá? O 2º colocado é o Land, joga fora de casa, contra o Onsala, que está em último lugar. Vamos ver o que a gente pode buscar nessa partida aqui. As previsões indicam vitória, 44% vitória do Land fora de casa, 76% vitória de dos dois times. Mais de 2,5 gols, 60%, menos de 3,5 gols, 63%. A estatística para gols indica 100% para mais de meio gol, 90% para mais de 1,5 gols. Os últimos 5 jogos do Onsala, mais de 1,5 gols, 4 de 5. Enquanto o time do Land, que é o líder da competição, mais de 1,5 gols, 4 de 5, pessoal. O Onsala
o Onsala jogando dentro de casa, né? Ele tem 2 derrotas dentro de casa, enquanto o Lund, que é o vice-líder da competição, fora de casa, vamos ver aqui a estatística do Lund fora de casa, jogando fora de casa, ele tem apenas 1 derrota, 2 vitórias, 2 empates. O que nós podia apostar aqui, pessoal? Vitória, dupla chance para o Lund e mais de 1,5 gols. Pessoal, então esse é o nosso bilhete montado na Betano, tá? Mais de 1,5 gols para o jogo do Falkenberg contra o Rosenberg e dupla chance, vitória ou empate do Lund, que é o vice-líder, que joga com lanterna fora de casa, o Onsala. A Betano não disponibilizou mais de 1,5 gols, mas assim mesmo a gente acredita que vai ser um jogo para gols, mais de 2,5. E esse é o segundo bilhete para este sábado, 8 de junho. Vamos montar agora nosso terceiro bilhetinho aí. Vamos lá para a Finlândia, é o jogo do Cups contra o Oulu. É o jogo do segundo colocado, que é o Cups, contra o 10º colocado, que é o Oulu. O que nós vamos buscar nessa partida, pessoal? Vamos lá. 62% indicam vitória do Cups, que é o vice-líder da competição, né? E dupla chance, 82%. Vamos ver como é que tá as condições de gol, jogo para gol, tá? Mais de meio gol, 100% de possibilidade, mais de 1,5 gols, 90% de possibilidade. Os últimos 5 jogos do Cups, mais de 1,5 gols, 4 de 5. Vamos ver aqui o jogo do Oulu, mais de 1,5 gols, 4 de 5. Então esse é um jogo que favorece os gols, pessoal. E se a gente pegar os confrontos direto, tá? Vamos ver aqui, temos aí 2 vitórias do Cups e 1 vitória do Oulu. Tivemos 2 empates no confronto. Então é um jogo equilibrado, vamos apostar apenas em gols. Pessoal, a gente segue na Finlândia para mais um confronto. Agora é o jogo do KTP contra o Salpa. O KTP é o líder da competição, enquanto o Salpa é 8º. O que a gente vai buscar nessa partida? Vamos lá, as previsões aí, né? 65% vitória do KTP, que é o líder da competição, dupla chance, 84%. Quando a gente fala de gols, né? Vamos lá. Mais de meio gol, 100%, mais de 1,5 gols, 90%. É um jogo, a princípio, para mais de 1,5 gols, mais de 1,5 gols. No caso do Salpa, mais de 1,5 gols, 4 de 5. Vamos ver aqui no jogo do Katpa, que é o líder da competição, joga fora de casa, mais de 1,5 gols, 4 de 5. E é um time que vem com muitas vitórias nos últimos jogos, né? O time do Katpa jogando fora de casa, né, ele tem apenas 1 derrota e 4 vitórias e sempre jogos com muitos gols. Então o que a gente vai apostar aqui, pessoal? Dupla chance, vitória ou empate do Katpa e mais de 1,5 gols. E esse é o nosso terceiro bilhete. Vamos lá então, mais de 1,5 gols no jogo do Cups contra o Oulu e dupla chance, é o Kotka ou empate. E a Betano não disponibilizou mais de 1,5 gols, mas a gente acredita, porque é jogo para gols, quase todos os jogos do líder da competição saem muitos gols, vamos apostar em mais 2,5 gols. Mais um bilhete da noite aqui, vamos avaliar agora o jogo Grêmio Estudiantes, Taça Libertadores da América, né? O Estudiantes eliminado, sem chance de classificação, vem com o time reserva e o Grêmio brigando para ser líder do grupo, tá? Então temos aqui 49% vitória do Grêmio, 75% dupla chance, Grêmio ou empate. Na questões de gols, vamos para as estatísticas aqui, tá? É jogo 100% mais de meio gol, né? Não é um jogo muito para over, mas vamos ver os últimos 5 jogos do Grêmio, mais de 1,5 gols, apenas 2 de 5, tá? No caso do Grêmio. No caso do Estudiante, mais de 1,5 gols,
4 de 5. Como o Estudiantes vem com o time reserva e o Grêmio vem com o time titular, esse, pessoal, seria um jogo mais para under goal, tá? Então temos aí 100% para menos de 4,5, 90% para menos de 3,5 ou mais de meio gol. Nós vamos apostar aqui vitória do Grêmio, certo? E mais de meio gol para esse confronto. Pessoal, ficou assim o nosso bilhete, tá? Deu uma odd de 2. Vamos apostar tudo no jogo do Grêmio. Vitória do Grêmio, né? Porque precisa vencer. Vem com o time titular contra os reservas Estudiantes. Mais de 1,5 gols, uma odd de 2. Perfeito para nossa aposta. Não precisamos fazer bilhete duplo nesse caso. Série C de Campeonato Brasileiro, Ferroviária e Aparecidense. A Ferroviária é 4ª colocada e a Aparecidense é a 15ª colocada. As previsões indicam aqui, vamos lá. Vitória da Ferroviária, 57%, dupla chance, 83%. Na questão de gols, menos de 2,5 gols, 62%, menos de 3,5 gols, 63%. É um jogo mais para under do que para over. Mais de meio gol, 90%. Os últimos 5 jogos da Ferroviária, mais de 1,5 gols, 2 de 5, pessoal. E na Aparecidense, mais de 1,5 gols, já foram 4 de 5. A Aparecidense está mal na competição, pega a Ferroviária que está melhor. E os últimos 5 jogos da Ferroviária, 4 vitórias e 1 empate, vem numa balada boa. Já os últimos 5 jogos da Aparecidense tem 3 derrotas e 2 empates. Então a fase está bem desfavorável para a Aparecidense, que joga fora de casa, na casa da Ferroviária. A Aparecidense jogando fora de casa, pessoal, é só derrota, né? São 4 derrotas e 1 empate. Então, para esse jogo, o que eu indicaria para vocês? Dupla chance, Ferroviária ou empate e menos de 3,5 gols. Pessoal, aqui já é um jogo da MLS, tá? O Minnesota United contra o Dallas, tá? O Minnesota United, ele é 3º colocado contra um Dallas que é 12º colocado. As previsões desse jogo indicam para nós aí 58% vitória do Minnesota United, dupla chance 80%. Vamos dar uma olhada nas questões de gols aí. Mais de meio gol 100%, previsão para o confronto. Mais de 1,5 gols 100%, né? Então é um jogo para over, com certeza. Últimos 5 jogos do Minnesota, mais de 1,5 gols, 5 de 5. Últimos 5 jogos do Dallas, mais de 1,5 gols, 4 de 5. Os últimos 5 jogos do Minnesota, ele tem 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Dallas tem apenas 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. No confronto direto entre essas duas equipes, 1 vitória do Minnesota United e foram 4 empates. Então é um jogo entre eles equilibrado. Vamos apenas apostar em gol, mais de 1,5 gols para esse confronto. E assim ficou o nosso bilhete, pessoal. Uma odd de 1,74, né? Ferroviária e Aparecidense. Ferroviária ou empate, menos de 3,5 gols. E na MLS, Minnesota United contra o Dallas, mais de 1,5 gols. Vamos para o último bilhete, último jogo aqui da noite que a gente separou, que é jogo interessante, jogo bom para fazer uma entrada de apostas, Internacional e Delfim pela Copa Sul-Americana. Vamos lá para as previsões, pessoal. O Internacional, amplamente favorito, joga em casa, já venceu o Delfim jogando no Equador, precisa desesperadamente vencer porque está brigando por uma classificação, uma vaga para as oitavas da Sul-Americana. 78% vitória do Inter, 93% dupla chance. Quando a gente fala em gols, vamos lá, vamos mostrar estatísticas de gols aqui para vocês. Espera aí, vamos lá.
Deixa eu puxar aqui, né? Mais de meio gol, 100%, pessoal. Então é um jogo mais focado para under do que para over, né? Vamos ver os últimos 5 jogos do Inter. Mais de um gol e meio, 4 de 5, né? Nos jogos do Inter. Nos jogos do Delfim, mais de um gol e meio, 3 de 5, pessoal. Como o Internacional joga dentro de casa, precisa vencer, né? E vai ter o apoio da sua torcida dentro de casa, é forma de falar, porque o Inter está jogando fora do Rio Grande do Sul por causa das enchentes, todo mundo sabe a situação do estado, mas o Inter tem mais time, tem mais plantel, precisa vencer. Nós vamos apostar em vitória seca do Internacional e mais de um gol e meio nessa partida. Pessoal, para complementar o bilhete do jogo do Inter, vamos pegar um jogo aí do Atlético Bucaramanga contra o Santa Fé, campeonato colombiano, tá? Esse é um jogo que o Atlético de Bucaramanga, ele é o favorito, 44% vitória, 74% dupla chance, mas nós vamos nos apegar aqui nesse jogo, pessoal, na questão de gols, tá? Under gol, menos de 2,5, 80%, menos de 3,5, 90%, menos de 4,5, 100%. Então a gente vai fazer uma aposta simples nesse jogo, under gol 3.5, menos de 3,5, menos de 3 gols e meio para essa partida. E ficou assim o bilhetinho montado na Betano, tá, pessoal? Jogo do Inter com Delfim, Sul-Americana, vitória do Inter, mais de um gol e meio. E no Campeonato da Colômbia, para Atlético de Bucaramanga e Independiente Santa Fé, menos de 3 gols e meio. Uma odd de 1,80, é esse o nosso último bilhete para o dia 8 de junho. Boa sorte para todos e até mais!